Olá, pessoal. Meu nome é Natália Moreira. Eu tenho formação em psicologia e eu atuo ajudando as pessoas a se conectarem com sua criança interior e curarem, né, os processos que vêm ali da infância, sejam traumas, sejam feridas, sejam até mesmo a falta, né, daquilo que era essencial naquela fase da vida. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto que para mim é muito importante, que é autoconhecimento e espiritualidade, né? Eu vou explicar aí como que foi esses processos para mim no decorrer da minha vida. Eu disse no vídeo passado que eu fui criada na religião, né, não falei qual era a religião, mas era a religião evangélica. Meus pais eram evangélicos, né? E o que eu pude perceber, né, durante a minha infância, durante a minha adolescência, é que o sistema de crenças ao qual eu fui submetida, ele me reprimia muito, né? Porque muitas coisas que eu pensava e que não se enquadravam na religião, eu me reprimia, né? Eu não me permitia expressar aquilo, até porque o meu ambiente também não me permitia expressar opiniões ou desejos que fossem contrários, né, ao que eles estavam me ensinando. E eu aprendi a reprimir, porque é isso, né? Independente de quais forem os sistemas de crenças que a gente é criado na infância, a gente se adequa a esse sistema de crenças e a gente passa a nos reprimir, né, a partir disso, né? Seja lá o que for, qual seja que for esse sistema, a gente aprende a fazer conosco aquilo que também é feito por outras pessoas, né? Principalmente aí os nossos pais. E foi o que eu fiz comigo. Então, quando eu tinha um pensamento que ele não se enquadrava, né, naquilo que a religião ela diz que é certo, eu me reprimia, eu me culpava, né? Eu vou falar mais dessas repressões em outros vídeos, porque eu acho muito importante falar sobre isso. Mas é isso, eu cresci, né, tendo muitas regras para seguir, eu cresci ouvindo muitas coisas a respeito de Deus, coisas que me fizeram criar a minha própria imagem de Deus. Bom, com isso, né, houveram vários momentos difíceis na minha vida, depois eu posso falar um pouco mais sobre esses momentos, e chegou um determinado momento, era ali no início da vida adulta, onde estava tudo muito difícil para mim, eu ainda era, né, dessa religião na época, eu comecei a questionar até mesmo a existência de Deus. Porque, como eu disse no vídeo passado, estava tudo tão difícil e eu pensava, poxa, se existe um Deus, cadê ele na minha vida, né? O que está acontecendo? Ou então, se ele existe, né, ele deve não ir muito bem com a minha cara. Eu pensava desse jeito. Porque se a gente ouve, né, que Deus é amor, que Deus quer o bem e não sei mais o quê, cadê esse bem na minha vida? Então foi o primeiro momento ali onde eu percebi que aquele sistema, né, que eu fui ensinada, tudo aquilo ali não estava fazendo muito sentido. Porque a gente é ensinado, né, na religião, que se a gente fizer tudo certinho, né, de acordo com o que a religião diz que é certo, se a gente frequentar a igreja, se a gente orar, se a gente deixar de fazer aquilo que eles dizem que é errado, a gente vai ser abençoado. Só que eu não estava sendo abençoada. Pelo contrário, em todas as áreas da minha vida eu só via coisas ruins, só via dificuldades, e foi então um momento, acho que mais autêntico, né, até aquele momento, né, da minha caminhada, da minha jornada sobre o entendimento de Deus, do divino, foi questionar a existência de Deus. Eu digo que isso é autêntico porque eu jamais tinha tido a oportunidade até mesmo de questionar isso, né? Eu fui obrigada a acreditar da mesma forma que meus pais acreditavam, mas naquele momento, pela primeira vez, eu duvidei de que aquilo talvez não fosse realidade. E foi muito importante para mim. Embora nessa época, né, para contextualizar, eu era noiva, né, de um rapaz, já havia 5 anos de relacionamento que a gente, né, estava juntos, só que eu não estava feliz naquele relacionamento, né? Era um relacionamento que, obviamente, hoje eu vejo que eu, né, usava como muleta, né? Porque já tinha tantas dificuldades em outras áreas da vida, era como se aquele relacionamento de alguma forma fosse uma fuga, né, fosse uma tentativa ali de consolo de tudo aquilo que eu estava vivendo. Só que eu não estava feliz com aquela pessoa, né? Eu sentia que aquilo não era bem aquilo. A gente sente, né? A gente sente na intuição que não é bem aquilo. Só que ao mesmo tempo também eu não tinha forças para terminar aquela relação. Bom, e aí eu ia empurrando aquilo, né, com a barriga, e cheguei até, inclusive, a olhar vestido de noiva,
né, a pensar na data do casamento, essa pessoa já tinha uma casa, então a gente já estava indo para isso. Só que toda vez que a gente tentava marcar a data do casamento, alguma coisa acontecia e não dava certo. Esse rapaz, né, ele era muito religioso e ele começou a orar para ver, né, porque ele também sentia que não era isso, mas também não queria terminar. Mas ele estava mais interessado em descobrir, né, qual seria na cabeça dele, né, a vontade de Deus para a nossa relação do que eu. Simplesmente estava tocando as coisas, né, tocando ali a vida com a barriga e já estava descrente também, né, a respeito da existência de Deus. Então eu não ia buscar a Deus para saber sobre relacionamento, né? Isso era mais o interesse dele. E foi isso que ele fez. Ele começou a orar e aí, quando ele me dizia, eu não colocava crédito, não botava fé em nada do que ele dizia. Para mim era uma coisa muito fora, assim, Deus não ia falar nada, enfim. Num belo dia, num domingo de manhã, ele me liga e ele estava chorando. E ele estava chorando muito. Eu nunca tinha visto ele chorar, então aquilo me impactou muito. Eu achei até que ele tinha sofrido algum acidente ou que alguém tinha da família dele, né, tinha acontecido alguma coisa. E ele soluçava, ele não conseguia contar para mim o que tinha acontecido, até que ele finalmente se acalmou e me contou que ele estava no monte, né? Algumas pessoas, né, da religião evangélica têm esse costume, né, de ir para o monte orar e tal, então ele tinha esse costume. E ali ele falou que estava, né, ajoelhado, estava sozinho, não tinha ninguém perto dele. Chegou até ele um homem que ele nunca havia visto e disse para ele que a resposta que ele estava pedindo a Deus sobre a nossa relação era que não era para continuar e que era para terminar o relacionamento naquele dia. Bom, eu ouvi isso e fiquei, como assim? Né? Fiquei assustada com aquilo, porque eu não imaginava jamais que isso fosse acontecer. E aí eu falei, não, calma, né? Eu vou até você, a gente conversa, me conta essa história direito, e aí a gente, né, vê o que que a gente faz a partir disso. Enfim, fui até ele, a gente se encontrou, e ele me contou a história, a mesma coisa que ele havia me contado, né? Ainda chorando, ainda bastante abalado. E aí eu falei, mas não é possível que alguém tenha ouvido você falar alguma coisa, ou que esse homem conhece alguém que você conhece. Ele falou, não, não é possível, esse homem é completamente estranho. Eu nunca ouvi e ele simplesmente chegou aqui, falou isso e foi embora, virou as costas e foi embora. Com isso, né, naquele momento eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, já que você estava orando, né, para saber se esse relacionamento era da vontade de Deus, e veio esse homem e falou que não é, então vamos fazer o seguinte, né, com muita dor no coração, eu tô falando isso aqui como se fosse uma coisa simples, né, mas não foi simples, foi algo muito difícil para mim. Eu tirei a aliança de noivado e entreguei para ele, mas foi assim, extremamente dolorido. Eu chorei muito, e estava com raiva também por ter que terminar a relação dessa forma. Enfim, ele também chorando muito, acabou que ele foi embora, eu fui para minha casa. E ali eu fiquei, né, remoendo tudo aquilo que tinha acontecido, não consegui nem comer naquele dia. E eu fiquei, poxa, mas como assim, né? Deus não faz nada na minha vida, do nada ele vai e acaba com o meu relacionamento, né? Que Deus é esse? Então eu fiquei ali num momento muito estranho, né? Sentindo uma raiva, uma frustração, uma coisa muito esquisita. E aí passou-se o dia inteiro, né? Isso tinha acontecido pela manhã. No início da noite ele me ligou, né? O meu noivo, né? Nessa época, nesse momento, meu ex-noivo, né? Ele ligou e falou que também estava muito mal, não tinha conseguido comer, que só estava chorando. Que se ele fosse na minha casa, ele perguntou se eu o receberia. Eu falei, tá bom, pode ir, não tem problema, pode vir, né? Não tem problema. E eu muito confusa também com tudo que estava acontecendo. Ele bateu no portão, quando eu abro o portão, ele está com a aliança na mão. A minha aliança, a aliança de noivado. E aí ele virou e falou: Olha, coloca essa aliança no dedo, vamos esquecer isso. Vamos deixar isso pra lá. Vamos fingir que isso não aconteceu e vamos tocar a nossa vida. A gente vai marcar a data do casamento e vai dar tudo certo. E eu estava muito fragilizada, né, por tudo o que tinha acontecido, muito confusa. Aceitei, peguei a aliança e botei no dedo de novo. E a gente conversou um pouquinho ali, não falamos mais sobre esse assunto. Ele foi embora e eu entrei para dentro do meu quarto. Só que algo em mim estava diferente, assim. Eu estava sentindo que aquilo não era algo para ser ignorado, né? Como eu disse, a gente tentou marcar a data do casamento várias vezes, sempre alguma coisa acontecia. Então, aquilo começou, né, a me chamar a atenção, digamos assim. E aí eu lembro de orar e pedir a Deus
para entender por que que eu não podia ficar com ele. Eu lembro de dizer algo mais ou menos assim para Deus: se é você, né, que está dizendo que eu não posso ter esse relacionamento, que ele precisa terminar, então me mostra. Eu quero muito entender por que que eu não posso ficar com essa pessoa. Eu só pedi isso. Eu não pedi para ficar com ele. Eu não pedi para a gente poder continuar. Eu pedi para entender por que que eu não poderia ficar com ele. E eu lembro de fazer esse pedido com o coração muito aberto. Eu realmente queria entender. Não era palavras vazias. Bom, terminei a oração, fui dormir. No dia seguinte, eu me lembro de acordar diferente. Diferente como? Eu estava muito em paz, muito em paz. Uma paz muito diferente do que eu já havia sentido. Eu estava trabalhando numa empresa, né? Lá eu era responsável pelo setor de cobrança dessa empresa. E eu era conhecida nessa empresa por ser uma pessoa muito brava, né? Eu cobrava os clientes ali com uma braveza, com uma firmeza que as pessoas gostavam, os meus patrões principalmente, né? Gostavam disso. E eu voltei, né, para aquela função e não fazia mais sentido para mim ser brava com as pessoas. Eu continuei cobrando, porque era minha função, mas eu não era mais brava. E eu tinha uma empatia, eu desenvolvi, né, apareceu ali uma empatia que eu nunca tinha tido até aquele momento. Então aquilo começou a chamar a atenção, né, dos meus patrões, das pessoas que conviviam comigo, dos meus colegas de trabalho. Eu comecei a ter um amor pelas pessoas, um amor que era muito genuíno, não era forçado. Então, eu me preocupava com as pessoas, eu queria saber. Né? Os meus colegas de trabalho chegavam ali, às vezes, depois de terem feito um serviço de montagem e tal, e eu queria saber se eles tinham comido, ficava preocupada com eles. Eu mudei completamente o meu tratamento com as pessoas, a maneira de ver as pessoas, né? E só contextualizando, eu não era assim, nem um pouco parecida com isso. Eu não tinha paciência, de manhã principalmente, eu tinha um mau humor característico de manhã, não queria conversar com ninguém. Entrava para minha sala, fechava a porta, fazia meu trabalho, e não queria conversa. Só que de repente, as coisas começaram a mudar dentro de mim. E não era mais natural fazer isso. O natural era me preocupar com as pessoas, era querer o bem delas, era tratar elas bem. E isso foi chamando a atenção das pessoas. Eu lembro que os meus colegas, eles paravam assim na porta da minha sala, ficavam me olhando, meio que assim, tentando entender o que estava acontecendo comigo, porque eles estavam surpresos, né? Porque por causa dessa mudança. E eu também estava surpresa, era algo muito novo para mim. Só que essa surpresa, ela que eu tinha em relação a mim, não me fazia querer agir diferente. Eu simplesmente me observava e tudo aquilo era muito natural, né? Era uma paz que eu sentia que era muito grande, uma alegria, uma satisfação pela vida que eu jamais tinha sentido. E isso eu tô falando foi ao longo dos dias, né? No primeiro dia eu já sentia diferença, no segundo, e isso foi aumentando, né? É, e aí eu fiquei um tempo, né, naquele estado. Eu lembro até um dia que o meu patrão, ele chegou na minha sala e ele sentou assim na cadeira que tinha em frente à minha mesa e falou: "O que está acontecendo com você?" Aí eu falei: "Não sei." Ele falou: "Nossa, você está muito diferente, até seu rosto está brilhando." Enfim, as pessoas realmente ficaram surpresas comigo, né? E eu estava em outra frequência, eu estava em outro estado de consciência. A vida estava fazendo muito sentido para mim. Eu tinha uma gratidão pela vida, por estar viva muito grande. Eu lembro de olhar para o céu, assim, de observar o azul do céu e falar: "Nossa, que presente estar aqui, olha que céu maravilhoso, olha como que Deus é bondoso." Eu entrava num sacolão, eu olhava para as verduras, para as cores das frutas, eu chorava de emoção. Eu falava: "Nossa, olha tudo que Deus fez para a gente." Então, assim, eu estava num nível de consciência muito diferente, né? E eu lembro de externamente nada mudar, né? Eu continuei trabalhando na mesma empresa, ganhando o mesmo salário, convivendo, né, com a minha mãe na época, com meu irmão e com os problemas deles. E eu olhava para eles e pensava: "Nossa, por que que eles não aproveitam a vida? A vida é tão boa." Enfim, foi um momento muito ímpar na minha vida, um momento muito gostoso, do qual eu tenho saudades até hoje, né? Não do meu contexto de vida, mas daquele estado no qual eu estive por um tempo. Bom, isso durou mais ou menos ali cerca de um mês e pouco, que eu fiquei nesse estado todo.
Durante esse tempo, né, voltando ao meu relacionamento, lembram que eu falei que eu tinha colocado de novo a aliança, né, de noivado? Eu não terminei o relacionamento, né? A gente ficou ali nesse stand-by, né? Só que durante esse tempo eu não tinha vontade de ver ele, eu não sentia saudade. Eu fui me distanciando, fui me desligando mesmo, e isso foi natural também. Eu não estava sofrendo por não ver ele, por não estar com ele, enfim. Eu só queria aproveitar a minha vida, eu só queria entender, né, o que de fato também o que estava acontecendo comigo, mas a preocupação de entender nem era tão grande. Eu só queria realmente experimentar aquilo e dividir o que eu estava vivendo e sentindo com os outros. Bom, eu ainda, né, ia na igreja na qual que fui criada, que eu cresci, né, durante muitos anos eu fiquei nessa igreja, até esse momento eu também estava, só que aquela experiência que eu vivi, ela não se enquadrava na experiência religiosa que eu tinha até então, né? Eu não via pessoas da religião que eu frequentava falarem sobre aquilo que eu estava vivendo. Então, eu achei muito difícil voltar a frequentar aquela igreja, né? Continuar, na verdade, né? Frequentar eu já frequentava. Achei muito difícil continuar ali. E decidi buscar uma outra igreja, porque até aquele momento eu estava entendendo essa experiência como uma experiência religiosa, né? Como uma experiência eh, cristã, né? Estava entendendo assim. Então eu busquei uma outra igreja. Lá fui muito bem recebida, muito bem recepcionada. Foi uma fase importante da minha vida, né? Mas. Ah, tá. E aí, como eu achava que era uma experiência religiosa, quando eu entrei nessa igreja, eu mergulhei de cabeça. Então, eu fiz muita coisa lá, eu entrava em várias atividades, eu topava tudo, né? Então, eu tinha células, eu pregava, tudo que tinha ali para fazer, eu fazia. Eu limpava a igreja, enfim. O que eu quero dizer é que, como aquela experiência foi tão impactante, eu queria continuar naquele estado de consciência, eu queria continuar assim. Só que, e aí eu achava que para continuar assim, eu deveria me dedicar mais ainda na igreja, né? Só que, aí voltando, né, dando uma pausa agora nesse assunto, voltando para o relacionamento, passou-se um mês, mais ou menos, e eu já não sentia mais nada por ele. Nós nos encontramos, né? Foi um encontro que a gente não combinou, a gente se viu, e aí a gente decidiu terminar, né? Ele olhou para mim e falou: "Como é que você tá?" Eu falei: "Olha, eu te olho e você é para mim uma pessoa comum, eu não sinto amor por você, né? Eu não sinto mais essa ligação, essa vontade de estar com você." Ele falou: para mim também tá sendo assim." Eu falei: "Então, ótimo, então vamos terminar." Nesse momento eu tirei a minha aliança novamente, entreguei para ele, mas foi muito diferente da primeira vez. Não teve dor, não teve sofrimento, aquele drama. Não, eu simplesmente sentia que estava fazendo a coisa certa. Bom, aí voltando, né? Eu toquei minha vida, já estava nessa outra igreja lá, já mergulhando de cabeça, aquela coisa toda. Só que aí eu fui voltando aos poucos para o meu estado normal, natural, né? Então a paz foi diminuindo, a alegria foi diminuindo, e eu fui começando a entrar em desespero, né? Porque depois que você passa por uma experiência dessas, você quer desesperadamente continuar se sentindo assim. Só que não era possível continuar me sentindo assim. Eu vou contar por quê depois, daqui a pouquinho. Mas eu queria mais daquilo, e eu achava que para eu conseguir mais daquilo, eu precisava me dedicar mais na igreja. E aí que eu entrei mais ainda de cabeça. Só que não foi, né, algo que me deu que gerou essa consequência que eu esperava, né? Na verdade, só gerou mais fardos, mais questões ali para eu resolver, mais problemas. E com isso, as minhas crises de ansiedade, elas voltaram, né? Esqueci de falar, mas eu tinha crise de ansiedade nessa época, não nesse período, né? Que eu passei por essa experiência, mas elas voltaram depois, até porque eu queria muito, né, fazer as coisas lá da igreja e tal, ficava muito preocupada, me sobrecarregava muito. Então, voltaram as crises de ansiedade de novo. Então, foi um período muito difícil da minha vida, porque eu não entendia por que que aquilo estava acontecendo, já que eu estava tão dedicada na igreja, né? Já que eu estava fazendo tudo ali que manda, né? Os dogmas, enfim. E aí foi quando eu, ao mesmo tempo, né, decidi começar o curso de psicologia, que eu contei no primeiro vídeo. E comecei, né, depois de 2 anos no curso, comecei a fazer o meu processo terapêutico, né? Comecei a fazer terapia.
E aí eu comecei a entender um pouco do que tinha acontecido comigo, né, que na verdade tinha sido uma experiência de iluminação, né, que acontece com várias pessoas, eu não sou a única não. Isso não é tão raro assim, né, isso acontece. E eu tive, né, essa experiência, porém ela não era uma experiência religiosa, né, porque, como eu disse no vídeo anterior, a gente tenta enquadrar as experiências que a gente tem através das crenças que a gente tem, né, daquele sistema que nos foi ensinado, né, a partir do nosso repertório ali. Então foi o que eu tentei fazer, mas não era, né, a experiência que eu tive foi uma experiência aquém da religião, né, foi uma experiência além de tudo aquilo que eu já tinha vivido e experimentado. Então, é, então aí nesse processo, né, eu fui entendendo que aquela experiência, ela tinha sido uma experiência de contato com o divino em mim, né? E não com o divino fora de mim, que é o que a gente aprende na religião, né? Que a gente tem que buscar esse ser que está lá no céu, né? Nos observando. Não, eu tinha tido um contato com o divino em mim, né? E eu quero fazer uma pausa aqui para falar um pedacinho do restante da história, né? Que eu acho também que é importante. Depois de 10 meses, né, que a gente havia terminado, eu e esse noivo, ele morre num acidente de trânsito, né? Então, assim, eu não sei, né, porque se tem uma ligação, o fato de o relacionamento ter sido interrompido ali e a morte dele, né, no caso de eu ter sido poupada de ser, por exemplo, uma viúva. Não sei se tem isso na história, mas o que eu sei é que não era para continuar, né, naquele relacionamento e ele, infelizmente, falece depois de 10 meses aí que a gente tinha terminado. Bom, voltando lá, né, para o ponto em que eu parei, então eu comecei a entender que o divino em mim, que mora dentro de todos nós, foi essa parte no qual eu tive a graça, né, a oportunidade de experimentar. E aí aquilo foi fazendo sentido, porque da onde que saiu aquela experiência? Da onde saiu aquela paz? Da onde saiu aquele amor? Da onde saiu aquela empatia? Foi do divino em mim. Foi dessa parte minha que é uma partícula de Deus, né? Que existe em todos nós. E aí eu entendi, falei, nossa, isso faz todo sentido, né? E aí por quê, né? Que aí eu fui entender por que que aquela sensação tão gostosa, tão boa, ela foi passando. Por que que ela foi passando? Porque todos nós temos traumas, temos feridas da nossa infância, temos questões que a gente precisa resolver de ciúmes, de inveja, de dificuldade de entender o outro, egoísmos. Essas coisas, todas elas, né, juntas, elas se tornam uma sombra, né? Esse termo até existe, né? A nossa sombra. E essa sombra, ela é como se fosse uma camada, né, que fica sobre essa luz, sobre essa partícula divina que temos em todos nós. E para a gente acessar, para a gente sentir essa paz, essa alegria, essa realização toda que eu senti, a gente precisa primeiro colocar luz nessa sombra, né? Olhar para ela, admitir, e ir trabalhando nela, superando, né, os aspectos negativos para que a gente possa ter contato com esse divino em nós. E quando eu entendi isso, nossa, eu falei, poxa, é isso. Faz todo sentido. Né? Não tinha nada a ver com uma experiência religiosa, né? Tinha a ver com uma experiência espiritual muito profunda com o divino em mim. E aí sim, aí depois que eu entendi, eu falei, poxa, então o caminho o que que é? O caminho para eu acessar o divino é o meu autoconhecimento. É eu entender a minha sombra, integrar os aspectos que foram reprimidos até mesmo pela religião, né? Que eu não pude admitir, que eu não pude expressar. E depois desse trabalho, eu vou novamente, em algum momento, né, entrar em contato novamente com essa parte divina tão maravilhosa que eu tive. E aí, esse novo entendimento, né, sobre a experiência de iluminação me fez, que aliás eu entendi nesse momento que foi uma experiência de iluminação, né, até aquele momento eu nem sabia qual o nome dar para essa experiência, e aí quando eu tive esse insight, eu falei, nossa, agora eu entendi, agora faz sentido. Aí eu comecei a buscar mais conhecimento, né, sobre espiritualidade, sobre essa centelha divina que existe em nós, sobre essa sombra, né, e aí, cada vez mais, ia fazendo mais sentido, mais sentido.
E aí a religião parou de fazer completo sentido para mim, né, porque, eh, não tinha mais como, né, eu continuar sendo uma pessoa religiosa, sendo que o que eu estava aprendendo, entendendo e percebendo, e tendo a experiência, né, porque eu vivi, era muito maior do que tudo aquilo que eu tinha, sido ensinada. E aí, com tudo isso, né, eu fui cada vez mais investindo no meu processo de autoconhecimento, algo que faço até hoje. Não estou, né, eu não me sinto como eu me senti, né, ainda naquela experiência, eu não conquistei esse estado de consciência ainda, mas o que eu posso dizer é que hoje eu estou muito mais próxima desse estado de consciência do que o que eu estava há um ano atrás, por exemplo. Eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais próximo eu fico daquela experiência. É óbvio que falta muito trabalho ainda, falta muito reconhecimento, falta muita superação de traumas, de feridas da minha criança, mas o caminho é esse para todo mundo, né? Então, o que eu entendi com tudo isso é que religiosidade não é espiritualidade, são coisas diferentes, né? Óbvio que é possível ter experiências espirituais com o divino numa religião, né? Tem pessoas que o caminho delas é mesmo dentro de uma religião, mas para mim não é, né? Para mim eu entendi que foi até um momento, mas depois deixou de ser. Então eu entendi que espiritualidade está muito acima, né? É algo muito maior, né? E que Deus não tem religião. Foi um dos ensinamentos, assim, uma das compreensões mais bonitas, né? Porque isso liberta a gente. Isso me libertou de muita coisa, né? Deus, ele não está, o divino, né? Que a gente chama de Deus, não está preocupado se você tem a religião A ou B, né? Desde que você eleve sua frequência, desde que você tenha bons pensamentos, desde que você esteja compromissado em superar aquilo que você precisa superar, Deus está aí, né? E esse é o caminho até Deus. Então, foi uma das coisas que mais me surpreenderam nessa busca, né, de conhecimento. E uma coisa que eu entendo, né, a busca espiritual, né, que as pessoas dizem, sem autoconhecimento é uma ilusão, né? Porque enquanto você não supera essa sombra, e superar a sombra tem a ver com integrar a sombra, reconhecer, ir trabalhando nos aspectos negativos de você mesmo, enquanto isso não acontece, você fica apegado a uma religiosidade, né, externa, né? Esperando que alguém faça algo por você, esperando um salvador, esperando que alguém, né, te tire de situações ruins. E aí você anula o seu próprio poder, né? Você entrega o seu poder para algo externo que, na verdade, nunca vai, né, corresponder, porque não é assim, né, que as coisas funcionam. A gente precisa buscar esse Deus internamente. Então é isso, né? O vídeo ficou um pouco longo, eu imaginava realmente que ele iria ficar, porque essa experiência é uma experiência que eu precisava falar de mais detalhes, né? Mas é isso, estou muito feliz de poder compartilhar com vocês a minha experiência, a minha busca interior e o meu contato com a espiritualidade. Obrigada por sua atenção e até o próximo vídeo.